A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Observatório em Pauta, seu programa do Observatório Social de Lages, que leva até você informações sobre cidadania, sobre controle social, sobre educação fiscal e todas as atividades e ações do Observatório Social de Lages. Esse é o programa número 11 deste projeto que nós temos junto à Nova Era TV, junto com a Lair Cel, buscando levar um pouco mais de noções e de informações sobre o que fazemos no Observatório Social. Esse nosso Observatório Social ele é vinculado à rede de observatórios sociais do Brasil, programa esse que está presente em mais de 150 cidades de nosso país, levando para você todos esses valores que a gente explicou no início da nossa atividade. Como vocês percebem, no dia de hoje eu recebo duas convidadas da administração municipal. A administração municipal é aquela que a gente monitora, a gente está sempre de olho nas ações da administração pública de Lages, e talvez vocês devam estar um pouco assustados, né? Assim, mas está trazendo o pessoal da própria prefeitura para dentro do programa, mas vocês vão entender que é um convite bem legal, é um convite bem interessante do que a gente faz. Eu cumprimento a Simone Stank e a Shayla Pissetti, que são membros da Secretaria Municipal de Educação, e elas estão envolvidas com um tema chamado Educação Fiscal. E Educação Fiscal é um dos pilares do Observatório Social, e hoje a gente vai bater um papo sobre isso daí. Simone, seja bem-vinda, é um prazer tê-la no Observatório em Pauta. Obrigada, é um prazer. Prazer poder vir e discutir sobre esse assunto tão importante para a educação, né? Shayla, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença, também é um prazer tê-la no Observatório em Pauta. Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço e esse diálogo. Bom, eu vou pedir para as duas se apresentarem. A sua carreira, as duas são professoras, né? São vinculadas ao município, e eu lembro uma vez num evento da Uniplac que eu perguntei para o reitor da Uniplac como eu deveria chamá-lo, né? Magnífico reitor, doutor, alguma coisa, e ele me disse: Paulo, sempre professor. O professor, apesar do cargo em que ele estiver vinculado, ele sempre gosta de ser professor. Então começamos pela Simone. Faça a sua apresentação aí rapidamente, explicando para a nossa audiência quem é a Simone e o que faz hoje na Secretaria de Educação. Então, cumprimento a todos, agradeço mais uma vez o convite, né? Então, como você falou, Paulo, meu nome é professora Simone Stank, e nós já temos aí uma caminhada, né, na educação há mais de 30 anos, então uma experiência bastante grande em gestão, direção de escola, como professora, e hoje estou como professora formadora na educação do municipal, né? De um dos pilares, né, fundamentais aí para a educação hoje, que é os programas de educação fiscal. Beleza, muito obrigado. Shayla, por favor, se apresente da mesma forma. Olá, pessoal, então, muito prazer de estar aqui. Eu sou a professora Shayla, bem como diz você, né, o prenome é professor. Eu sou professora de matemática da Rede Municipal de Educação, sou mestre e doutora em educação, trabalhando aí no meu pós-doutoramento. E esse ano, convite do nosso querido secretário Christian, eu assumi a função de diretora de projetos dentro da secretaria. E a Simone, então, atua ali comigo. O projeto de educação fiscal é um dos segmentos de dentro do nosso departamento, e ele faz à frente de diversos outros desdobramentos, digamos assim. Estamos bem contentes com o que vimos esse ano, e seguimos, né, para o próximo, bem confiantes. Shayla, então já começo por você, já que você tocou no assunto, explica aí para a nossa audiência, para quem nos assiste, o que é a educação fiscal de forma mais transparente, mais clara. A educação fiscal, esse ano, ela teve ainda uma pegada bem legal, Paulo. Antes de ainda explicar o que ela nós desafiamos o pessoal a iniciar a educação fiscal lá na educação infantil. Então, aprender de uma forma bem ampla e abrangente como funciona o sistema público, questões de cidadania, não é só o imposto, né? Porque o pessoal fala em educação fiscal, já vem assim, é imposto. Sim, também é conhecer o imposto, mas é conhecer como é que a máquina pública funciona, e entre outros diversos temas que se trabalham dentro da educação fiscal. Por exemplo, as questões de cidadania, a questão de uma matemática financeira, de uma educação financeira, sabe, de respeito, patrimônio público, de como é que a gestão funciona. Então tem muitos temas, muitas temáticas a serem desdobradas dentro da educação fiscal. E hoje no município a gente conta com ela sendo aplicada desde a educação infantil. Que idade isso? Olha, no berçário nós tivemos projetos sendo desenvolvidos.
quanto mais cedo começar, melhor é o resultado, né? Isso aí. Simone, esses exemplos que a Shayla trouxe do dia a dia, são exemplos muito ricos, né? Você poderia explicar para nós hoje o papel do professor? Não sei se existe um professor específico para trabalhar com a educação fiscal, porque na educação infantil, creio eu que seja um professor por sala de aula, né? Existe alguma formação para esse professor levar esse assunto desde do berçário, como a Shayla disse, até as séries um pouco mais avançadas? Então, Paulo, como é que nós trabalhamos? A escola ela faz a opção de desenvolver o projeto de educação fiscal ou não, né? E como a professora Shayla falou, este ano a gente teve assim a grata surpresa de um número considerável de escolas de educação infantil com os pequenos trabalhando em educação fiscal, o que nos provou que é possível, né, de uma forma lúdica, tranquilamente é possível trabalhar esses temas. E esses professores, eles são chamados de disseminadores. Certo. Então, esses disseminadores de cada escola são formados, né? Então, nós temos as formações. Essas formações, lá nós trabalhamos com eles de que forma eles podem trabalhar com as crianças em sala de aula. E este ano que a gente trouxe bastante forte foi a inteligência artificial. Então, trazer essa ferramenta dentro da sala de aula com o tema de educação fiscal. E deu muito certo, né? Então, hoje a gente vê as devolutivas, observa, visita a própria feira, né? Que nós fizemos aí a primeira feira esse ano, das devolutivas, nós observamos que isso funcionou muito bem, né? Então, com certeza, está valendo a pena. Eu estava dizendo para elas fora do ar que eu fui buscar informações de quando tinha começado o programa de educação fiscal no município, e ele é de 2012, ele se confunde com a própria história do Observatório Social, que foi fundado em 2012. O atual secretário de Educação, o Christian, ele teve uma participação muito ativa, né? Agora que você trouxe o exemplo da inteligência artificial, eu quero perguntar para a Shayla sobre as metodologias que já foram utilizadas ao longo do tempo. Eu lembro de um projeto do Christian lá atrás, na escola que ele era professor, né? Na época, que foi reconhecida nacionalmente, até vocês devem lembrar desse assunto, né? Foi premiado. Então, assim, se você puder fazer um pequeno apanhado do que era e do que chegou até hoje, usando a tecnologia de forma muito forte, né, para que a nossa audiência entenda exatamente de que forma que era executada essa aplicação da educação fiscal, para o aluno entender efetivamente que o patrimônio público merece respeito, porque aquilo ali é financiado por todos nós, inclusive pelos pais deles, né? E essa evolução até os dias de hoje. Na verdade, não existe uma única metodologia, porque o professor disseminador, ele escolhe o foco do projeto dele. Então, por exemplo, o professor Christian trabalhava com a tributação, e dentro do tema dele ele escolhia quais eram as metodologias, né, que ele utilizava a partir daquilo que ele gostaria de desenvolver na escola. Antigamente a gente via muito a questão assim de projetos menores, projetos integradores, mas menores na escola. Hoje a gente vê assim que o mesmo disseminador às vezes atua em mais de um segmento, em mais de uma unidade de ensino, e ele acaba fazendo projetos mais amplos. Como diz a Simone, hoje a gente vê muita utilização da inteligência artificial, uma ferramenta aliada muito presente. Hoje ainda eu fui numa devolutiva de sustentabilidade, estavam lá expostos os livros que a Simone levou a informação. Então, a metodologia ela não é única, né? Vai de acordo com aquilo que o professor disseminador quiser discutir, quiser levar para a escola. Mas hoje, se a gente fosse falar assim de uma ferramenta bastante utilizada, é a inteligência artificial, com certeza. Muito bom. Eu lembro de uma frase do Christian numa reunião junto com a Receita Federal, quando eu fui presidente do Observatório Social, que ele disse que era uma conversa dele, o seu Luiz Esprícigo, né, que é um voluntário do Observatório Social, de uma escola em que os pais retornaram à escola depois desse projeto e pediram para explicar para os alunos que o cupom fiscal equivalia à nota fiscal, por causa dos exemplos levados à sala de aula. Você lembra dessa história? Para ver como sai da sala de aula e vai para casa, né? Essa visão ainda persiste? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente com os pequenos. Então a gente escuta muitos relatos, né, dos professores quando trabalham com as crianças esses temas, que as crianças cobram dos pais. Olha, né? muito bom. Traz
cadê o cupom, né? Cadê o cupom, né? Como que você comprou sem o cupom, né? Então aí já a questão da pirataria, né? E é a cidadania, né? A cidadania é exercício. É exercício da cidadania. Um dia desses eu fui fazer uma palestra sobre controle social numa escola para alunos de 8º e 9º ano. Isso é 13 anos, né? 14 anos mais ou menos. E a turma é muito quieta, né? Muito quietinha, assim, só ouvindo. E aí eu reconheci num dos alunos uma filha de um amigo meu, né? E aí depois encontrei ele, a esposa, e ele me disse assim, olha, ela chegou em casa já com várias ideias de controle social, de tirar fotos, de mandar para ouvidoria, não sei o quê. Eu disse, mas é exatamente aí que precisa a modificação do cidadão. E quando as pessoas olham para o Observatório Social, eu gosto de dizer isso, eles gostam muito do monitoramento que o Observatório Social faz. Vai lá ver a obra pública, vai lá ver a merenda escolar está sendo bem entregue. E eu sempre digo, o principal não é isso. Porque isso daqui vai ser uma consequência de uma sociedade mais crítica, né? E é isso que eu acho que vocês buscam, né, Shayla? Buscar a formação de um cidadão crítico, né? Exatamente, crítico, consciente, né? Isso. Porque para você ter a visão crítica, você precisa conhecer. Precisa estar ciente daquilo que faz parte realmente, né, da cidadania, do exercício da cidadania. Mas a gente leva tanto a questão da cobrança quanto do que, o que é o meu papel? É o meu dever, o que eu preciso também realizar. Então é uma via de mão dupla. Certo. Vocês percebem cada vez mais o engajamento dos professores, Simone? Os professores, do que era lá no início de 2012 até hoje, nessa evolução aí de quase 15 anos, aí vocês percebem um aumento de interesse dos professores? Isso, nós notamos esse aumento. Na verdade, nós tivemos uma quebra ali na pandemia, sim, né, normal, né? que infelizmente né, aconteceu, e nós chamamos esse 2025 de uma retomada forte com essa nova administração, com esse novo olhar. Aí imagina, né, o professor Christian com toda essa caminhada de educação fiscal assumindo uma secretaria de educação, né? Então a educação fiscal sim ganhou muita visibilidade, hoje é tratada como um dos pilares, né, da educação do município. E eu destaco aqui, Paulo, os parceiros, né, para que possa acontecer, né, todo esse movimento da educação fiscal. O Observatório, sem dúvida nenhuma, né, vem muito a contribuir, vem muito nos ajudar esse ano mais do que nunca. Sim, nós já vamos falar daqui a pouco sobre o ponto. Dentro da sala de aula. A Receita Federal, né, sim, professora Shayla, Receita Federal, assim, muito parceira. Este ano foram 370 itens, né, doados, itens, né, apreendidos, mercadorias apreendidas que vieram, né, para nós, claro, né, com todo um trâmite de documentação, mas é o que faz, o que nos ajuda a fazer acontecer realmente a educação fiscal no município. Muito bom. Shayla, você destaca os principais projetos hoje em funcionamento da educação fiscal no município? Teria algum para destacar? A gente lembra de alguns, mas eu vou te ser bem sincera. Você é injusta com outros. Sim. Mas assim, alguns assim que a gente lembra de cabeça, né? Tem um CEM aqui, que é o CEM Primeiros Passos, né, Simone? Eles fizeram um trabalho fantástico de educação fiscal lá dentro. Eles trabalharam com as crianças desde, por exemplo, aquele resíduo que seria descartado do óleo de cozinha, eles transformaram em sabão com as crianças, fizeram a venda, fizeram a arrecadação, contaram histórias dentro dessa situação. Também tivemos o CEM Girassol, né, Simone? Lembrando assim dos CEINs, também com projetos. Eles trabalharam projetos de educação fiscal dentro do CEM Girassol, tratando das deficiências. Então, assim, eles levavam lá o bichinho que não enxergava, o outro que tinha dificuldade de mobilidade, para trabalhar a cidadania. Então, assim, a gente viu criatividade, né, Simone? A criatividade lá na EMEB Suzana Albino França também, eles trabalharam bastante com questões de histórias, e essas histórias elas vieram de desdobramentos de inteligência artificial. Então, assim, a gente teve um leque muito grande, assim, o pessoal foi muito criativo. Claro, teve toda a questão da formação que a Simone aí foi alinhando ao longo do ano, mas o pessoal pesquisou, o pessoal foi atrás. Então teve muito projeto bonito. Eu sei que eu tô sendo até injusta, não, porque mas vários lindos. Eu vou ser justo contigo e vou falar no próximo tópico sobre as feiras, né, e ações. Que a gente recebeu o convite, eu e a Lidiane estivemos lá na feira que aconteceu, não sei se era feira o nome, é uma feira sobre educação fiscal. Isso. E a gente recebeu o convite, fomos lá, a gente ao ler o convite a gente não tinha, sou sincero em dizer assim, não tinha entendido muito bem de que forma que ia acontecer. E eu cheguei lá e vou dizer para vocês, deve ter imagens disso aí,
nós temos imagens, né? Eu vou até pedir para que sejam inseridas agora na nossa entrevista algumas imagens que nós fizemos sobre a feira. Ficamos pasmos, assim, sabe? Do alto nível técnico dos projetos que a gente encontrou lá naquele dia, né? Projetos assim, alguns de forma didática literária, né? Que eu encontrei lá um livro que eu lia para as minhas filhas, que é da Caixinhos Dourados e os Três Ursos, né? De alguma forma, até esse projeto que a Shayla falou agora dos animais com dificuldade, que eles adaptaram os sistemas para os animais se desenvolver. Quantas escolas estavam lá aquele dia na feira? Você tem essa lembrança, não? Nós tínhamos 70 estandes, né? 70 estandes, eram 60 instituições de ensino e 10 parceiros. Eu lembro que eu falei com o Christian lá, com o secretário, né? E eu lembro da frase que ele me disse, né? Acho que mais ou menos assim, acho que até você estava junto, né? Que ele disse assim, isso aqui é para mostrar que aquilo que é público da educação municipal tem muita qualidade no que é feito, né? Porque às vezes as pessoas dizem que a educação pública não tem qualidade, né? Sei lá, um dogma que está presente aí no dia a dia, mas lá se provou exatamente o contrário, você concorda? Exatamente, isso, né? E é o que nós temos que quebrar esse dogma, Isso. né? Pensar e acreditar sim na educação pública. A educação pública é capaz de transformar. Muitas vezes é a única oportunidade, né, daquela criança, daquele adolescente. Então ela tem que ser de qualidade, né? Ela precisa ser de qualidade, porque é com uma educação pública de qualidade que a gente consegue as transformações. Transformar o nosso país, né? Aí, né? Quando a Simone falou das parcerias, eu tenho muito orgulho de dizer que eu participo ativamente desse projeto que o Observatório Social começou a desenvolver de forma piloto no ano passado e efetivamente entrando nesse ano, que é o programa Observador Mirim. O Observador Mirim, a gente já falou para as duas convidadas, quando a gente apresentou na Secretaria de Educação, ele não é criação nossa, ele começou no Observatório Social de Brusque, que é uma referência para Lages, e Brusque hoje atende 100% das escolas públicas e privadas nas turmas de 4º ano, levando exatamente os conceitos de educação fiscal que vocês falaram no começo, que é cidadania, é controle social, é funcionamento da administração pública, combate à corrupção, todos esses valores. E nós temos uma professora contratada pelo Observatório Social, ela não tem vinculação com a administração municipal e ela faz esse trabalho nas escolas com essas crianças. Tenho muita satisfação de dizer, Shayla, que só depois de um tempo que a gente foi entender o funcionamento, que são 15 escolas que tiveram interesse em receber nosso projeto, né? E todas elas foram aplicadas. Eu queria ouvir de você agora a percepção de vocês do outro lado do balcão, do Observador Mirim dentro das escolas das quais elas participaram. Foi muito legal, até porque foi um projeto que foi ofertado. Sabe? Não chegou para nenhuma escola de forma imposta, vocês vão executar. Então nós levamos a ideia e 15 assim já, né, num primeiro momento foi um número bem expressivo e o que a gente tem escutado é que são ações pontuais, importantíssimas e assim, ó, que tem desdobramentos reais e eficientes. Então não foi só um projeto para ser executado, é um projeto real, efetivo de resultados. Então eles levam esses conceitos para casa, eles conversam dentro da escola, eles comentam com os outros colegas de dentro do mesmo sistema. Então foi muito bem-vindo e eu tenho certeza que para o próximo ano teremos ainda mais escolas que vão aderir ao programa, né? Exatamente. O que você, Simone, percebeu da metodologia utilizada pelo Observador Mirim? A metodologia, ela conseguiu atender e consegue atender muito bem, né, essa questão do trabalho com a criança, né, com essa criança aí de 4º ano. Ela corresponde, né, ao que a gente já esperava, né, com toda certeza, de todo esse cuidado, né, que o observatório tem de transformar esses conceitos de uma forma didática e lúdica para as crianças, né? Através dos jogos, do material didático que se tem. Então, tudo isso possibilitou com certeza aí resultados que nós estamos colhendo agora bem favoráveis. O Observador Mirim, ele tem 2 encontros, né? Com cada turma, né? 2 encontros de uma manhã ou uma tarde, né? No primeiro encontro ele é mais teórico, né? Com apresentação de dados da cartilha que existe, e no segundo encontro ele é mais lúdico, né? Com jogos mais práticos, né? Na visão da professora de matemática, e quando o aluno tem acesso a um dinheiro fictício, obviamente, mas ele vai fazer as compras dele
aquilo ali mostra para ele, principalmente da questão do valor do imposto agregado, né? Porque eu gosto de contar uma história de uma cliente minha que certa vez chegou no escritório, uma cliente de poucos recursos, né? Aquelas pessoas que ganham menos da nossa sociedade, e ela disse a seguinte frase que me chocou. Ela disse assim: Paulo, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Que tem uma coisa que eu escuto na televisão que eu não sei se eu faço parte. Eu disse, qual é? Ela disse assim, eu ouço falar tanto em imposto e eu não sei o que é imposto. Eu pago imposto? Me doeu no coração aquilo, né? Que são essas pessoas que ganham menos que pagam mais, né? O imposto agregado lá no produto, no arroz, no feijão, né? Então, na visão da professora de matemática, quando aquele dinheirinho fictício que está mostrando ali o quanto de percentual aquilo vai para imposto, eu acho que... Nossa, ali auxilia a eles entenderem o conceito de forma profunda. Para onde que vai efetivamente o dinheiro, né? Na matemática a gente diz, né, que mexeu com o dinheiro, o pessoal muda a visão. Sim. Porque ali é uma coisa real, que ele entende que aquilo ali ele pode perder ou ele pode ganhar. Até o analfabeto entende. Mas com certeza, com toda certeza. Mexeu com o dinheiro, a percepção é outra. Se você chega lá e fala assim, 3 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos. Mas se você fala 3,45, R$3,45, eles sabem o valor daquilo. Então, com certeza, a prática que vocês levam ali enquanto observatório, ela é muito profícua. Eu lembro que antes do início efetivamente desse projeto, veio um professor de Brusque, que trabalha lá com eles, para apresentar na escola do SESI. Eu fui assistir, né? Eu e o presidente fomos assistir, a gente ficou pasmo de ver a forma como eles conduzem e a participação das crianças, né? Porque daí sai da sala de aula e vai para a comunidade, é isso, né, Simone? Isso mesmo, com certeza. É multiplicado. Vocês percebem esse exemplo que sai da sala de aula e vai para a comunidade mais forte nas crianças das fases iniciais ou das fases mais avançadas da educação? Eu acredito que é das iniciais, os menores. Os menores é mais impactante? É mais impactante, levam mais para casa e cobram mais, né? Eu falo isso por experiência de ser mãe, né? Também. Então se observa, né, que é lá nos pequenos que a gente precisa investir nessa mudança aí de alguns preconceitos, paradigmas, né, que a nossa sociedade tem. Para encerrar, eu lembro de uma vez que eu fui falar sobre controle social e combate à corrupção e uma das crianças, quando a gente falou sobre a pirataria, né, que é um dos temas recorrentes na nossa sociedade, né, e quando a gente falou lá do aparelhinho que pega todos os canais, alguma coisa, né, sobre pirataria, teve criança que falou assim, vou falar pro meu pai que não pode então, né, e já me perguntaram assim, tá, mas você é contra o negócio? Eu disse, não, eu não sou contra nem a favor, eu só não tenho na minha casa, né, é um padrão que eu tenho, basicamente é isso, né, que eu acho que a gente tem que construir situações para que elas reflitam, né. O tempo passa rápido, o tema é envolvente, mas a gente chegou ao final do nosso Observatório em Pauta, episódio número 11, né? Então agora eu peço que a Shayla deixe uma pequena mensagem rapidamente aí sobre educação fiscal para a nossa audiência e depois da mesma forma já passo a palavra para a Simone para a gente encerrar nosso programa. Nós estamos muito felizes com a condução da educação fiscal no nosso município, neste ano desde a educação infantil, porque acreditamos sim que ela transforma vidas e que nós teremos aí uma geração muito mais consciente e crítica daquilo que é de fato ser cidadão. Simone? Então agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade. Falar de educação fiscal é sempre muito importante, muito relevante, principalmente aí nos dias de hoje, né, onde temos que entender também de corrupção, né, Paulo? Isso mesmo. Também era um assunto que poderíamos falar, né, longamente. Mas agradecemos imensamente, acreditamos muito na educação fiscal e estamos com toda certeza e com toda a força aí continuar todo o nosso trabalho nesse sentido. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Shayla, muito obrigado à Secretaria de Educação do município de Lages, ao secretário Christian, que disponibilizou suas 2 colaboradoras aí e braços direito dele, eu tenho certeza, para estarem aqui no dia de hoje. Agradeço a cada um de vocês que acompanha o Observatório em Pauta. Agradeço a Nova Era TV pela oportunidade, ao Lair Cel pelo convite e pela edição do programa. Para mais informações sobre o Observatório Social de Lages, acesse @OSLages no Instagram e lá você vai ter acesso a todas as informações, todas as nossas ações e até, quem sabe, se você quiser se tornar um voluntário do Observatório Social, lá tem o canal para você se tornar mais um dentro dessa nossa causa. Muito obrigado, até o próximo mês com mais um programa inédito e fiquem aí com nossas informações sobre o Observatório Social e Educação Fiscal. Um grande abraço e até a próxima. O Observatório Social de Lages foi criado em 2012.
e, a partir do trabalho de voluntários que atuam como conselheiros administrativos, conselheiros fiscais e no trabalho de observação, age como ferramenta de apoio à gestão pública na busca por eficiência e qualidade e no combate à corrupção, através do monitoramento de aplicação de recursos públicos. Uma entidade sem fins lucrativos, apoiada por várias entidades da sociedade civil, mantida por pessoas físicas e jurídicas identificadas com a causa e com membros sem vinculação político-partidária. O OSL é integrado à Rede de Observatórios do Brasil. São 3 as grandes frentes de atuação do OSL. Educação fiscal, com a busca da compreensão da sociedade a respeito das funções socioeconômicas do tributo. Controle social, com o exercício do direito que cada cidadão possui de acompanhar os gastos públicos para verificar se os recursos são aplicados com eficiência, desde a sua licitação até a sua entrega. E a transparência, visando a publicidade dos atos da administração pública como princípio que viabiliza o controle social. Este é o trabalho do Observatório Social de Lages. Se você se identifica com a causa, venha exercer sua cidadania. Transforme sua indignação em atitude e venha atuar conosco como mantenedor ou voluntário.